Isso mostra o que são. Estão todos cheios de mosto, que era aquilo. Agora ouçam. Pedro disse, então começaram a dizer, ele disse, homens de Jerusalém, vós que habitais na Judeia, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes não estão embriagados. Agora, estou falando sobre a igreja de Éfeso aqui agora. Estão vendo? Estão vendo? Muito bem. A primeira era da igreja. Ele disse, estes não estão embriagados como vós pensais. Esta é a terceira hora do dia. Os bares nem estão abertos. Como? Bem, esta é a terceira hora do dia. Ele disse, mas isto é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Está escrito em vossa própria Bíblia. Em vossa própria Bíblia está escrito que isto aconteceria. Ora, ele disse, vós devíeis saber disso, vós, mestres. Bem, poderia ser que assim como a igreja foi instituída sob aquela demonstração, e a mesma demonstração foi prometida para os últimos dias, vocês não podem se referir a isso e dizer, isso é aquilo de que foi falado? Estão vendo? Aí está. E o mundo exterior não sabe nada sobre isso. É tolice para eles. Agora eles disseram, ele disse, olhai aqui. E disseram, agora, quando ouviram isto, ele lhes disse como eles tinham crucificado Jesus. E cada vez você pode receber perdão por crucificar Jesus. Você pode receber perdão por tomar o seu nome em vão. Mas quem falar contra o Espírito Santo nunca lhe será perdoado, neste mundo ou no mundo vindouro. Estamos nos últimos dias, portanto, tome cuidado. Ande humildemente, tenha um espírito contrito e quebrantado, um coração humilde, disposto a deixar o Espírito Santo guiá-lo. Amém. Muito bem. Oh, que coisa! Aqui estão eles, todos lá, as pessoas agindo como eles eram covardes horas antes, trancados no cenáculo. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles e encheu seus corações, saíram para as ruas. Não imagino que estivessem. Eles não estavam fazendo coisas que eram erradas. Estavam lá se regozijando e louvando a Deus de tal maneira que houve uma manifestação. Agora, eles não estavam lá discutindo uns com os outros se eram metodistas ou batistas, se eram fariseus ou saduceus. Eles estavam lá se regozijando por terem experimentado do céu em suas almas. Deus tinha lhes dado o maná espiritual. Agora, como Deus derramou o maná lá no natural e durou enquanto estavam na jornada, um belo tipo. E no dia em que entraram na terra prometida, o maná cessou. E no dia de Pentecostes, o mesmo. Olhem para o Pentecostes para Moisés. Eles olharam para trás e viram que o inimigo estava morto. Miriam pegou um pandeiro, começou a tocá-lo, a clamar, a dançar e a correr pela margem. As mulheres a seguiram, fazendo o mesmo. E Moisés ergueu as mãos e cantou no Espírito. No Pentecostes, as mulheres saíram, cambaleando e pulando e dançando e se comportando assim. Pedro levantou-se no meio deles e disse: homens da Judeia, e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas derramarei do meu espírito e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, nos céus e embaixo na terra, colunas de fogo e vapor e fumaça. E acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E continuou pregando. E quando ouviram isso, eles escutaram. Disse: olhem para esse sujeito. Onde ele conseguiu esta instrução? Alguns deles disseram: ele nem sabe escrever o próprio nome. A Bíblia disse: ele era um homem indouto e sem letras. De que escola ele vem? Nenhuma. Bem, como isso se deu? Como isso aconteceu? Eles prestaram atenção, disseram: bem, escutem, esse homem está de fato citando a Escritura e nunca a ouvimos assim antes. Estão vendo? Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Em outras palavras, esta bênção do maná que caiu aqui, como o maná caiu lá atrás, será para esta geração, para a próxima geração e para a próxima geração, para Jeffersonville, Indiana, e para os confins do mundo. E o mesmo Espírito Santo que caiu então, cai agora. Os mesmos resultados, a mesma coisa, as mesmas pessoas. Estão vendo o que quero dizer? Simplesmente perfeito. Notem: eu lhe darei, aquele que vencer, eu lhe darei o pão da vida. Ele disse isso a uma das igrejas. E nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, ele nunca mais terá sede. Se um homem alguma vez... Lá vai, apertem bem a jaqueta. Se um homem ou uma mulher de fato receber o Espírito Santo, você nunca mais conseguirá movê-lo. Ele sabe onde está. Você pode vir com ismos e tudo mais. Ele passará direto pelo meio deles. Ele nunca mais terá sede. Ele sabe exatamente quem é o seu Criador. Nunca se confunde. Não o incomoda. Ele segue em frente. Eu lhe darei do pão da vida e nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Estão vendo? E a árvore que está no meio do paraíso de Deus, e ele comerá dela, vejam, da árvore, sendo que a árvore era Cristo Jesus. Estão vendo? E Cristo Jesus, havendo morrido e voltado na forma do Espírito Santo, então ele está aqui, e o maná que se come na igreja. Notem, eis o versículo 6. E nos fez sacerdotes e reis para Deus, sacerdócio espiritual, nação real, oferta espiritual. E é isso agora, sacrifícios espirituais, isto é, citando a Escritura, isto é, os frutos dos lábios dando louvor ao seu nome. Agora, que tipo de quê? Um sacrifício espiritual. Agora podemos muito bem começar aqui mesmo. Notem, um bom lugar para começar. Quando uma pequena confusão surge na igreja, você então não vai para um canto e faz birra. Se vai, com certeza não é sacerdote. Veja, você ora até vencer. Sacrifício espiritual. Os frutos dos lábios dando louvor ao seu nome. Estão vendo o que quero dizer? Bem, você diz: não tenho vontade de ir à igreja. Mas você é sacerdote. É seu dever. Você tem de estar lá. Bem, não estou com vontade de participar do culto. Você é sacerdote, fazendo um sacrifício espiritual, não dando a alguém algo de segunda mão, como dizem hoje. Tudo isso está bem, não tenho nada contra. Não convencendo alguém a vir à igreja. Tudo isso está bem, não tenho nada contra. Mas é você fazendo o sacrifício espiritual. Os frutos dos seus lábios dando louvor ao seu nome. Quando vê um tempo chegando em que todos estão blasfemando e dizendo essas coisas e fazendo coisas erradas, o que você faz? Vai embora?
Você deve ficar lá com um sacrifício espiritual, dizendo: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado.